Olá, meus amigos, bem-vindos de volta ao Intelectoteca. Há muitos anos que eu não gravo vídeo para esse canal e há muitos meses que eu gostaria de voltar a gravar para esse canal. Porém, muitas coisas acontecendo, muitas responsabilidades e eu não conseguia tirar tempo para montar um roteiro, pensar em assuntos interessantes que poderiam agregar para o conhecimento e edificação de vocês, né? Edificação mútua de vocês e minha. Mas nesse ano de 2026 eu entendi que é necessário que eu volte a fazer vídeos, volte a comentar alguns assuntos e seja mais ativo para esse canal. O que eu vou falar hoje é um vídeo que eu gostaria de ter postado no início do ano, no máximo no dia 7, porque fala sobre a virada de ano e o mês de janeiro. Porém, eu tentei fazer, pensei em várias formas de como eu faria esse vídeo e depois de uma pequena viagem eu resolvi fazer de uma forma reflexiva. Eu inclusive resolvi capturar imagens do trajeto de carro que foi feito também para testar novos modelos de edição de vídeo. E além disso, a ideia é que o foco principal seja o que é falado e não o vídeo, a edição e coisas mirabolantes. De qualquer forma também, as paisagens são muito bonitas e vocês verão um Brasil que vocês nunca conheceram. Eu espero que vocês gostem dessa reflexão e que sirva de crescimento no seu conhecimento e na sua visão espiritual das coisas. Então vamos pro vídeo. A virada do ano é um momento mágico para muitos. O céu se ilumina com fogos de artifício, as ruas se enchem de confraternizações, abraços apertados e a esperança de um ano novo começando. É um tempo de renovação, de fazer planos e de celebrar a vida com amigos e familiares. Mas você já parou para pensar como isso começou? De onde veio essa prática de celebrar o dia 1º de janeiro como o início de um ano novo? A resposta nos leva a uma jornada pela história, revelando a profunda influência do mundo greco-romano em nossa linha de pensamento e na estrutura do tempo que rege nossos dias. É interessante notar que, em suas raízes, até mesmo os romanos, em um período anterior, seguiam um calendário que, de certa forma, guardava uma semelhança com o calendário judaico, em sua concepção de um primeiro mês. Para o povo de Israel, o primeiro mês é o mês de Abib ou Nissan, que corresponde a março ou abril do nosso calendário atual. E essa foi uma determinação feita pelo Eterno, o Deus de Israel, que marcava não apenas o ciclo agrícola, mas um novo começo espiritual de libertação, a fundação prática de um povo escolhido e regido pelo Criador em um ocorrido que o mesmo nomeou como Pêssar, para lembrar que o anjo de Deus passou sobre os umbrais manchados de sangue e não os feriu. O que chamamos Páscoa, mas infelizmente distorcemos o real sentido. Sabemos também que esse não era o primeiro mês anterior a essa comemoração para os israelitas, e sobre isso falaremos em vídeos posteriores. Para os romanos, antes da reforma de Júlio César, o calendário juliano, em aproximadamente 45 a.C., o calendário romano original atribuído a Rômulo ou Numa Popílio tinha apenas 10 meses, começando em Martius, que é março, e terminando em December, que é dezembro. Os meses de Januários e Februários foram adicionados posteriormente, mas por um tempo significativo, o ano ainda começava em março. Observando os nomes dos meses, inclusive, percebemos que são dedicados a deuses ou imperadores, me fazendo entender que eles viviam numa tentativa de os tornarem regentes do tempo, afastando assim toda a referência do real criador dos tempos, intencionalmente ou não. Falando sobre Janus, ele era compreendido como o deus romano das portas, inícios e fins. A sua origem se dá das divindades mais antigas e distintivas do panteão romano, e ele não tem um equivalente direto na mitologia grega. Ele é representado quase sempre com duas faces, uma olhando para o passado e outra olhando para o futuro. Essa dualidade simboliza a transição, a passagem, o início e o fim. As suas funções são: ele era o deus das portas, portões, passagens e pontes. Presidia os inícios e os fins de todas as coisas, incluído o início do dia, do mês e do ano. Era invocado no início de qualquer empreendimento importante. Seu templo em Roma tinha portas que eram abertas em tempos de guerra e fechadas em tempos de paz. Para homenagear a entidade,
foi determinado o mês de janeiro como o primeiro mês do ano no calendário romano, e isso se perpetuou até hoje, onde, em termos de registro, as mudanças para janeiro como o início do ano foi feita para que os cônsules, que eram os magistrados mais importantes da República Romana, pudessem assumir seus cargos em 1º de janeiro, assim como vemos com a presidência da República aqui no Brasil, permitindo-lhes mais tempo para viajar até suas províncias e iniciar as campanhas militares. Porém, com a globalização, tudo que era apenas romano, todo mundo passou a seguir, por influência do seu domínio. Indiretamente celebramos a entidade de um povo travestida de ordem. Eu poderia ficar horas aqui me aprofundando sobre isso, mas o que pretendo é fazer apenas uma reflexão. Você percebe que em um determinado momento um império mudou a ordem das coisas e depois de um tempo o mundo vive como se tudo tivesse sido sempre assim? Você percebe que às vezes defendemos algo construído por caprichos de homens que querem se auto-homenagear ou homenagear seus deuses e entidades, e quando se trata de atestar veracidade, a origem séria de um acontecido, as pessoas simplesmente aceitam e ignoram os problemas? Mas quando se trata da Bíblia, as mesmas pessoas querem argumentar que é um livro escrito por homens? A verdade é que janeiro não faz parte de ciclo algum. Não se inicia o verão do hemisfério sul ou o inverno do hemisfério norte em janeiro, fenômenos que ocorrem no mesmo dia, obviamente. No dia 1º de janeiro nada ocorre, quanto mais o meio da noite ser marcação da mudança de um dia para o outro, assunto que também podemos refletir em outro vídeo. Mesmo sabendo que o 1º de janeiro é determinado por 8 dias após o solstício de inverno no hemisfério norte, pensando em cálculos para se padronizar o tempo e tornar alguns ciclos previsíveis, ainda assim é uma mudança que está diretamente ligado ao culto de Saturnália e adoração ao Sol provinda do Egito, e não do que o Eterno estabeleceu como natural, pois poderia muito bem manter a ordem de acordo com o que o Criador determinou. Mesmo pessoas que vivem segundo leis de inúmeras religiões, sejam elas indígenas, africanas, asiáticas ou nórdicas, foram acondicionadas a seguir um padrão totalmente fora do ciclo correto da natureza. Mas ao mesmo tempo, ninguém se propõe a rever o que se segue e se pergunta por que a sociedade segue algo que não é natural. Talvez a resposta seja em usar a religião pelos benefícios que ela oferece, independente de quem seja o seu Deus, e ainda por cima condena os cristãos de estarem atrás de bênçãos ou o que Deus pode oferecer nas igrejas. No final, tudo tem sido apenas pelo bem-estar e não por perceber o mundo como ele realmente é e seguir o que foi estabelecido como algo imutável e eterno. Por outro lado, os cristãos até culto de final de ano fazem, sabendo que na Bíblia, que deveria ser seu norte, o tempo determinado para a troca de um dia para o outro é o entardecer e não o meio da noite. E além disso, não celebram as festas que o Eterno determinou na mesma Bíblia, dizendo que é coisa de judeu, mas coparticipam de festas que homens profanos criaram para a consagração de seus deuses, dizendo que é para Deus. Na prática, o culto de fim do ano é para pessoas e não para Deus. Sei que estou sendo um pouco duro demais, mas acredite, tenho uma visão apaziguadora sobre esse e outros assuntos, mas é importante expor a realidade. Se estiver gostando dessa reflexão, não esqueça do seu like e de se inscrever no canal. Compartilhe também para os seus amigos que vivem a vida sem pensar no porquê das coisas. Seguindo nossa linha de raciocínio, vamos entrar mais uma vez no campo da informação. Tenta falar as estações do ano em 4, 3, 2, 1. Com certeza você falou primavera, verão, outono e inverno. Já pensou por que se fala dessa forma? Essa ordem é a sequência mais comum e natural para descrever as estações por algumas razões principais. Primeiro, o ciclo natural e biológico. Primavera é o início do ciclo de crescimento e renovação. A natureza desperta após o inverno. As plantas florescem, os animais se reproduzem e é o período de nascimento e renascimento, como uma criança. O verão segue a primavera, sendo o auge do crescimento, da luz solar e do calor. É a estação da plenitude e da colheita em muitas regiões, como a juventude. O outono vem depois do verão, marcando uma transição de declínio. As folhas caem, as temperaturas diminuem e a natureza se prepara para o repouso, como a maturidade e a experiência da vida. Já o inverno é o período de
dormência, o frio e menor atividade. A natureza descansa antes de um novo ciclo de primavera, como a velhice e o descanso após uma longa jornada da vida. Segundo, perspectiva do hemisfério norte. A maioria das culturas ocidentais e a origem de muitos dos nossos calendários e convenções linguísticas vem do hemisfério norte. E naturalmente vemos que o início das civilizações se deu no hemisfério norte, tanto na arqueologia quanto na Bíblia e registro de outras culturas. Na contagem hebraica, por exemplo, estamos no ano 5786. Por isso é natural encontrarmos contagens de anos começando em meados de meses que conhecemos como março e abril, considerando o início da primavera. Por esse motivo, essa sequência se tornou uma convenção linguística cultural. É a ordem que apresentamos às estações na escola, em músicas, poemas e a literatura em geral. Uma vez que estabelecida, essa ordem se perpetua pela tradição, mas não pelo que se tornou Estado civil. Embora o ano civil comece em janeiro, a primavera é frequentemente associada ao novo ano da natureza, reforçando a ideia de um ciclo que se inicia ali. E além desse ciclo, inúmeros outros passam despercebidos por nós, e por isso acreditamos facilmente em campanhas e propagandas de ONGs e entidades governamentais sobre a natureza em nome da ciência, que eu costumo dizer que é um mantra dos que querem vencer os argumentos na carteirada, no apelo da autoridade. Depois de muitas falas ditas aqui por mim, que podem ser consideradas polêmicas ou não, o que podemos tirar de tudo isso? Na prática, nós nascemos em um tempo em que muitas coisas já estão estabelecidas e consolidadas, mesmo que por homens que não tinham apenas a intenção de ordenar o tempo. O calendário que usamos, as datas que celebramos e até mesmo a forma como percebemos o tempo são frutos desse consenso inacessível para nós. Mesmo que tivéssemos acesso, não conseguiríamos influenciar a ponto de não deixar que ocorresse. Muitas dessas estruturas são tão arraigadas que seria impossível ou impraticável tentar mudá-las individualmente. O que nos resta e o que é fundamental é conhecer a origem das coisas. Ao entender de onde vêm as nossas práticas e tradições, podemos julgar com sabedoria aquilo que vamos tomar como parte de nossas vidas ou não. Podemos celebrar a virada de ano com alegria e esperança, e até mesmo ver os fogos na praia, enquanto ao mesmo tempo discernirmos as raízes de cada costume e alinharmos as nossas convicções com aquilo que consideramos verdadeiro e significativo, nos afastando do que é objeto de culto pagão e nos direcionando ao que podemos fazer para consagrar nosso tempo e ações a Deus. Por outro lado também, podemos buscar conhecer de fato as celebrações estabelecidas pelo Deus Criador dos céus e da terra, entendendo você com a cosmovisão judaico-cristã, para quebrar os paradigmas criados por aqueles que dominam o exercício de fé e tentaram desvincular a figura de Israel da pessoa de Deus. Eu afirmo sem sombra de dúvidas que na busca por essa verdade, vocês conhecerão uma nova Bíblia dentro da que vocês já têm em mãos, e perceberão as celebrações como a mais pura anunciação das boas novas de Yeshua, Jesus. O conhecimento nos liberta para fazer escolhas conscientes, mesmo em um mundo de tradições estabelecidas. Por isso, fazer culto de virada de ano ou não, ir ver os fogos na praia ou não, ficar em casa e evitar a multidão ou não, deve ser uma decisão tomada com sabedoria e entendendo o que se está fazendo, e não apenas uma prática que segue as manadas sem pensar na origem das coisas. Da mesma forma, conhecer as festas bíblicas e os seus significados deve ser algo obrigatório para você que se diz cristão, e praticá-las ou não deve ser uma decisão tomada com consciência e entendendo a realidade do meio em que se vive, não apenas seguindo pré-requisitos chamados reformistas, que em termos gerais mudaram só aquilo que aparentemente é conveniente e deixaram muitas coisas importantes para trás, ou foram convenientes com as práticas porque não os favoreciam. Porque na prática, os reformistas da época eram tão quanto Israel quanto aqueles que dominavam a fé, e eles seguiam a ideia de demonizar Israel, provinda de Macião, tão quanto aqueles que dominavam a fé faziam. Por hoje é isso, pessoal. Espero ter conseguido passar com clareza essa reflexão. E se tiver alguma ponta solta, deixe nos comentários que buscarei aprofundar para agregar um pouco mais nos futuros vídeos. Obviamente, há muitos pontos desse vídeo aqui que serão temas de vídeos futuros.
Porém, se for necessário, eu farei um novo vídeo para explicar pontos que ficaram subjetivos nesse vídeo. Como por exemplo, os haters podem perguntar: mas como você fala mal dos evangélicos por fazerem culto de virada de ano e depois diz que eles podem ir à praia ver os fogos? Outra pergunta que eles podem fazer: como você fala tão mal do sistema de datação que vivemos hoje e depois diz que não é possível mudar? Esse e outros assuntos nós podemos falar com mais clareza, mais calma e com mais atenção para cada um desses pontos. Enfim, acredito que o vídeo ficou muito longo. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.